Graças e paz aos irmãos, às irmãs, aqueles que nos visitam sejam bem-vindos. Depois de domingo passado, percebo que deu uma enxugada boa nas pessoas que frequentam o culto, e isso é bom, muito bom. Eu fico feliz, muito feliz mesmo, não fico triste. Eu acho que daqui para frente deveria ser assim, cada vez menos, mas que fiquem, na verdade, aqueles que querem servir ao Senhor e que estão dispostos a se sacrificar pelo Evangelho, porque estão vindo tempos difíceis, tempos em que ser cristão custará talvez a própria vida, e é bom que a gente já vá se preparando para isso. E assim eu percebo que o Evangelho é menos ridicularizado, assim eu percebo que nós começaremos a desenvolver verdadeiramente a vida de Cristo. E é isso que a proposta do Evangelho, e principalmente Marcos, tem a nos fazer. Pois bem, seguindo a série O Querigma de Marcos, hoje eu faço a 5ª reflexão nesse Evangelho, e domingo que vem eu termino a minha parte, graças a Deus. Depois fica para o Juliano e o Paulo Serosino os 2 últimos domingos, para eles também terminarem a parte deles no Evangelho de Marcos. Como eu havia mencionado, hoje então eu pretendo, a partir do Evangelho de Marcos, apresentar as razões pelas quais Jesus nos chama. Jesus, no Evangelho de Marcos, ele vai apresentar, na verdade, Marcos vai apresentar vários momentos em que Jesus está chamando as pessoas. E ele chama com muitas finalidades. Chama de várias formas e com algumas finalidades. E é sobre isso, então, que nós vamos refletir, o chamado de Jesus. Eu vou tomar como base 3 textos, estes serão projetados, nós não faremos as leituras deles agora, lembrando que domingo passado eu projetei um texto, na verdade estava escrito certo, mas o endereço estava errado. E eu até falei, Nayara, qual versão que você está lendo? Eu estava lendo na versão certa. O problema é que eu coloquei os números errados em cima. Então, por isso eu vou dizer sempre a você, acompanhe os versos escritos, porque às vezes eu posso trocar, eu vou sempre usando como base os mesmos slides, para não ter tanta dificuldade de estar sempre montando slides. É complicado esse negócio. E aquela lá passou assim que eu nem percebi. Então, estes textos aqui, eles vão apresentar Jesus chamando algumas pessoas com algumas finalidades. E espero que nessa noite, alguma destas finalidades alcance o meu coração, alcance o seu coração, que possamos dar ouvidos, porque Deus, através da mensagem, pode nos chamar de alguma forma ou para alguma situação, como estas aí descritas. Marcos, capítulo 1, do verso 16 ao 18, Marcos 9, do 33 ao 37, então do verso 1, do capítulo 1, do 16 ao 18, é Jesus chamando os discípulos, do 9 ao 33, do 33 ao 37, na verdade, Jesus questionando os discípulos, e do 10, capítulo 10, do 49 ao 52, é Jesus curando um cego. Então, estas 3 talvez possa se encaixar em alguma das nossas situações. Qual é o contexto do Evangelho de Marcos quando apresentamos Jesus chamando as pessoas? Tem uma proposta. Marcos ele vai resumir a missão de Jesus a partir de 2 palavras. A primeira é proclamação. Então, Marcos, quando ele descreve a missão da igreja, ele coloca a missão da igreja com 2 funções, ou 2 finalidades. A primeira é proclamação. Jesus chama a igreja, Jesus chama a mim e a você
com esta finalidade de expormos, de falarmos, de levarmos pessoas ao conhecimento do Evangelho. Isto é uma das missões da igreja, é comunicar a palavra de Deus, a fim de que esta palavra gere transformação, a fim de que esta palavra salve vidas, a fim de que esta palavra mude a circunstância, a realidade, a condição, o pensamento, o jeito de viver daqueles que a ouvem. Então, esta é uma das funções. Nós estamos aqui como corpo de Cristo, com uma missão: anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar a mensagem. A outra missão da igreja é o serviço. Então, nada vale nós simplesmente anunciarmos. A mensagem completa é anúncio e serviço. O serviço é como nós encarnamos a missão do anúncio. Nós pregamos o amor de Jesus. Então, nós precisamos desenvolver na prática o amor de Jesus, amparando, socorrendo e auxiliando em tudo o que for necessário aquelas pessoas às quais levarmos o Evangelho. E não existe forma melhor de encarnarmos a missão da proclamação e da implantação do reino de Deus, senão através do serviço. As pessoas, às vezes, vão ouvir menos e olhar mais. É através do nosso jeito de viver e do nosso comportamento que a mensagem tem mais alcance e tem mais poder de transformação. Por isso que uma finalidade importante que Jesus deu aos discípulos, quando eles recebem poder dos céus, na descida do Espírito, foi para que eles testemunhassem do Evangelho, testemunhassem das coisas que viram, ouviram e experimentaram. Então, nada mais do que uma proclamação a partir de uma experiência, a partir de um contato, e isso sendo transformado em forma de fala e de ação. Pensando assim, vamos então para, em primeiro lugar, por que Jesus nos chama? Jesus nos chama para segui-lo. Para segui-lo. Este é o primeiro propósito do chamado de Jesus para mim e para você. Jesus, em primeiro lugar, nos chama para segui-lo. Vamos lá? Pode ler, Paulo, por favor. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. É engraçado que, a priori, Jesus chama pessoas que estão trabalhando. Estão percebendo no texto? Jesus não chama vagabundo. Jesus chama gente que está trabalhando. Não importa qual a função, não importa que profissão, mas quando ele chama a gente no trabalho. E é engraçado, se você vai para o Antigo Testamento, você percebe a mesma coisa. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus, elas estavam desenvolvendo alguma coisa. Todas. E no Novo Testamento não é diferente. Então Jesus sempre chama gente que está
no trabalho, que está no exercício da função, independente do que seja. E vocês percebem que aqui ele está chamando pescadores de peixes, com uma promessa muito superior à que eles desenvolviam. Vocês são pescadores de peixes, mas eu estou chamando vocês para mudar a realidade de vocês e vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, Jesus sempre nos chama com uma promessa, e a promessa é esta: que possamos proclamar o reino de Deus e implantar o reino de Deus através do exercício da função que temos aqui na terra. Você, como um pescador, você pode se tornar um pescador de almas, falando de Jesus para as pessoas. Você, como um advogado, você, como um policial, você, como um pedreiro, você, como um médico, você, como qualquer que seja a função, nós temos a obrigação de ganharmos pessoas, de pescarmos essas pessoas para o reino de Deus. O que fica muito evidente aqui é que o chamado de Jesus, a rigor, é para que a vontade de Cristo seja estabelecida, né? Quando ele nos chama para segui-lo, é como se ele dissesse que o referencial da nossa caminhada, o referencial do jeito que devemos viver, não parte de nós mesmos, mas do que ele é, de quem ele é. Então, esta é a vontade de Deus, quando Cristo nos chama. Agora, se você perceber, existem neste texto, no meu raciocínio, 3 elementos ocultos. Quando a gente ouve que Jesus nos chama para segui-lo, atrás desta palavra segui-lo, existem 3 elementos ocultos e que a gente precisa sublinhá-los aqui. O primeiro elemento oculto no texto, para mim, é a submissão, quando ele diz: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O que Cristo está dizendo, em outras palavras, a nós? Que daquele momento para frente, não será mais como eu quero, não será mais como eu imagino, não será mais como eu penso. Daquele momento para frente, nós não podemos mais dizer: Cristo, faça assim. Cristo, eu acho que é melhor o Senhor fazer assado. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo e que nós precisamos ter ciência é de que Ele é o mestre. E Ele, como mestre, se Ele está nos chamando para segui-lo, é porque Ele tem coisas para nos ensinar, e não nós temos algo para ensinar a Cristo. O raciocínio é este, a ideia do texto é esta. Então, como discípulos de Jesus, não cabe a mim, não cabe a você outra coisa, senão submissão a Ele, a vontade dEle. Como discípulos, não é mais como eu quero, não é mais como eu vejo, não é mais como eu penso, mas é como Cristo vê, é como Cristo quer, é como Cristo pensa. Esta é a implicação e a primeira palavra oculta do texto quando ele nos chama para segui-lo: submissão. Você está disposto a segui-lo? É assim. Não existe outra forma de seguir Jesus senão com submissão. A outra palavra oculta
realidade. Olha, como Cristo chama as pessoas, Ele chama as pessoas a partir da realidade delas. Eles eram pescadores. Jesus se revela a nós a partir da nossa realidade. É engraçado isso daqui, né? Ele não nos leva para um lugar de destaque, ele não nos leva para um lugar diferente. Pelo contrário, o texto está mostrando que é Ele quem vai até nós. Não é nós que vamos até Ele. Esses homens estavam num ambiente totalmente desprovido. Eles estavam numa praia, gente. Eles não estavam numa igreja. Eu não sei com você, mas Cristo, quando veio a mim, eu não estava em um ambiente religioso. Quando Ele veio a mim e me chamou, eu estava em um ambiente de promiscuidade, eu estava em um ambiente de pecado. Ele se apresentou e disse: é com você, é hoje que eu tenho algo para revelar a você. E Ele me chamou deste ambiente. Eu não sei com você, talvez você é bonzinho, né? Talvez Ele tenha te chamado da igreja, mas comigo Ele me chamou de lá, do meio daquele lugar horrível, sujo e pecaminoso. É Ele quem foi. Não fui eu, é Ele quem desceu até mim, é Ele quem foi lá e me tirou do charco de lodo. E é bem assim que acontece. Ele nos chama e nos designa a uma missão. Quando a gente segue, Ele vai colocando o que é para ser feito. E a coisa mais engraçada é que, se você olha para o texto, estes homens estavam na praia, Jesus foi lá. Se você observa, a mulher samaritana, ela estava no poço, Jesus foi lá. Se você ler os evangelhos, você vai lembrar de que Levi, Mateus, estava na coletoria e Jesus foi lá. É sempre assim, é sempre assim. Jesus não foi lá onde você estava e te chamou? É assim que acontece. Jesus nos chama da nossa realidade. Então nós não precisamos de buscar títulos para Ele nos chamar. Ele vai nos chamar de onde nós estamos, para que a partir daquela realidade nós possamos desenvolver e implantar o reino de Deus naquela realidade, para aquelas pessoas. E a terceira palavra oculta do texto é disposição. Percebam, no mesmo instante. É no mesmo instante. Não é para amanhã. Não é para o ano que vem. É no mesmo instante. Aqui está uma demonstração de quem realmente foi chamado por Jesus. É no mesmo instante. O que eles fizeram? Deixaram as suas redes e o seguiram. Quando Jesus nos chama, imediatamente, verdadeiramente, imediatamente, a gente deixa o que estava fazendo para se submeter e seguir a ordem de Jesus. Quer um exemplo bíblico? Lembram de Atos capítulo 9? O que é que Paulo estava indo fazer no caminho de Damasco? Matar crentes. Jesus se apresenta a ele e o chama. A partir daquele momento, o Paulo não matou mais. De perseguidor, ele se torna perseguido. Mudou a realidade automaticamente e dispostamente, ao ouvi-lo, obedeceu. Entende porque a graça de Deus é irresistível? Porque quando Deus fala, como diz aquela historinha, até o diabo obedece. Ele vai levar até sexta lá na casa do
crente que estava orando. E o crente não quer nem saber de onde veio. Ele só ora, porque se ele souber, ele vai dizer, trouxe? Ah, é? Porque Deus mandou e você tem que fazer mesmo. Então, a ideia do texto é essa: seguir Jesus não é passatempo. Seguir Jesus não é hobby. Seguir Jesus é um compromisso que assumimos a ponto de conscientemente sabermos que a partir daquele momento nós morremos a nossa morte para vivermos a vida de Cristo. Morremos a morte nossa e a de Cristo para vivermos a vida de Cristo. Esse é o sentido do chamado de Jesus. E sem submissão à vontade de Jesus, é impossível nós o seguirmos. Dizem que, certa vez, um grupo de turistas estavam passeando no meio de um deserto. E aí chegaram num lugar com água, aqueles coqueiros, um oásis. E aquele grupo de turistas parou ali para tomar um pouco de água e se refrescar e se deliciar das maravilhas que eles viam ali no meio daquele deserto. E de repente chegou um pastor com um rebanho de ovelhas. E aquelas ovelhas foram para aquela água calma, límpida, doce e fresca no meio de um deserto causticante e começaram a bebê-la. Bebendo água, de repente chega um outro pastor com mais um rebanho de ovelhas. E elas se misturam e começam a beber água, e uma dando coicinho na outra. É coisa de ovelha quando se junta, né? Parece gente. Uma dando cabeçadinha na outra. E aí, aqueles turistas, um deles se despertou e disse, esse negócio não vai dar bom não. De repente ele olha, chega mais um grupo de ovelhas, 3 pastores, 3 grupos de ovelhas, e todas misturadas bebendo água. E aí o guia disse, vamos sair, continuar o nosso passeio, e aquele turista disse, não, espere um pouquinho aí, eu te dou mais uma gorja, mas fique aqui, eu quero ver como é que vai terminar esse negócio aí. No final esses pastores vão se pegar. E diz que ele ficou ali, escondidinho, atrás de uma árvore, vendo os pastores conversando entre eles. E, de repente, o primeiro pastor pega o seu cajado, anda uns 30 metros, e diz na língua dele, Lege Ajarai, que significa, sigam-me. Disse que as ovelhinhas dele levantaram a cabeça, olharam, e uma a uma começou a segui-lo. De repente, o segundo pastor vai 30 metros também e diz, Lege Ajarai. As suas levantaram a cabecinha, ouviram e começaram a segui-lo. E aquele turista confuso, intrigado, ele era um capitalista nato, ele corre para aquele pastor que ficou e diz, o senhor não está com medo de que tenha ido alguma das ovelhas do seu rebanho no meio misturada com aquelas? Eu disse, de jeito nenhum. Mas como? Com tanta certeza assim, olha, eu tenho aqui 99, conte para ver se está faltando alguma. E ele conta e, por incrível que pareça, as 99 estavam ali. Aí ele diz, espere, me dê o seu cajado. E ele pega o cajado do pastor, coloca a roupa do pastor, vai 30 metros e diz, Lege Ajarai. E as ovelhas nem aí, estão ali pastando aquela graminha verde na beira d'água, e ele volta frustrado e diz, mas como assim? Cada ovelha conhece a voz do seu pastor. Lembram do que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem e me seguem. Só segue Jesus quem é ovelha dele. Por isso que temos que peneirar, mas tem que peneirar mesmo, porque as ovelhas de Jesus, estas permanecerão, estas seguirão, porque elas conhecem a voz do pastor que é Cristo. Em segundo lugar,
Jesus nos chama para dependermos de sua graça. Aqui talvez seja uma das coisas mais difíceis no chamado de Jesus. É para que a gente dependa da graça dele. E essa dependência e esse chamado vem justamente em um contexto onde eles estavam buscando autonomia, onde eles estavam buscando autossuficiência, onde eles estavam buscando garantir, através de um posicionamento, de uma classificação, algo que os sustentasse, algo que elevasse o ego deles. Então, percebam na leitura do texto. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. O negócio é feio. A meu ver, antes da gente entrar aqui na questão do texto, e chegaram a Cafarnaum. E saíram de onde? Onde eles estavam? A gente precisa saber. A caminhada foi uma caminhada até significativa. Se você vai para o verso 30 e o verso 31, você percebe que eles estavam em Cesareia de Filipos. Eles atravessaram a região da Galileia toda para chegarem no verso 33 à cidade de Cafarnaum, na base missionária, na casa da sogra de Pedro, provavelmente, onde Jesus estava instalado e a base da missão de Jesus para a implantação e proclamação do reino de Deus funcionava. Então, nesse trajeto, você percebe que eles conversaram. E a conversa desses caras aqui, eu não vejo melhor forma desses discípulos nos representarem, senão através deste discurso. Porque esta é a melhor representação que estes discípulos fizeram de mim e de você. O que é que está no meu coração, o que é que está no seu coração? A conversa deles era uma demonstração de que sempre houve e sempre haverá aqueles que gostam de demonstrar que sabem mais, que podem mais, que é mais forte, aqueles que são mais espirituais. Essa é uma demonstração. Na perspectiva deles, a instalação do reino estava por acontecer. E eles queriam saber quem ocuparia o quê? Quem seria o quê? Quem sentaria à esquerda? Quem sentaria à direita do trono? Quem seria o ministro de Estado? Quem seria o ministro-chefe da Casa Civil de Jesus? Eles queriam saber. E quantas vezes nós queremos saber tantas coisas que não nos cabe? Quantos questionamentos bobos, idiotas que a gente tem. Como que vai ser o céu? Se nós vamos nos reconhecer? Se vai ter casamento? Deixa de bobagem. Não vamos saber isso aqui. Nós não vamos chegar a consenso nenhum. Então, você percebe, essas coisas é só para alimentar o nosso ego, para dizer, olha, aquele fulano sabe mais do que o ciclano. Olha o fundamento dele. Nada disso. Nada disso. Então, para nós dependermos da graça, eu acho que precisamos de duas vias. E as duas vias para a dependência da graça, elas são demonstradas no próprio texto, não é? Até o verso 37. Então, agora o verso 35 vai demonstrar a primeira via para nós dependermos da graça, que é o esvaziamento. O verso
35 demonstra que só pode depender da graça quem se esvazia de si mesmo para se encher daquilo que Deus tem para dar. Pode ler o texto, por favor, Paulo? Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, para Jesus, o maior sempre será aquele que desenvolve uma postura de humildade, de serviço, de servir. Para Jesus, o maior sempre é esse. O maior no reino de Deus é aquele que consegue pagar o mal com o bem. É aquele que consegue oferecer o outro lado da face. Maior é aquele que consegue caminhar a segunda milha. Maior no reino de Deus é aquele que consegue se esvaziar das coisas do reino dos homens. Este é o maior no reino dos céus. Porque no reino dos homens, nós somos ensinados a confiar em nós mesmos. Desde pequeno, nós somos ensinados a conquistar as coisas pelo nosso merecimento. Desde pequeno, nós somos ensinados a garantir um futuro através de alguma coisa que a gente faça aqui na terra. Não é assim que funciona? Desde pequeno nós somos ensinados a buscar alguma coisa que promova a autoexaltação minha e sua. Desde pequeno. E no reino dos céus não é assim. No reino dos céus Jesus está dizendo: quer ser grande? Quer ser grande? Vai se humilhar aos pés de Jesus, servindo aqueles que não merecem o nosso serviço. Em outras palavras, é isso que Jesus está fazendo. Mas quando temos uma posiçãozinha, nós não pensamos duas vezes para humilhar, para fazer do outro uma escada, para fazer do outro um trampolim, para fazer do outro um tapete. Isso é ser grande? Ser grande no reino dos homens. Mas no reino de Deus, ó, pequenininho, mente pequena, coração pequeno, não entendeu nada do Evangelho de Jesus Cristo. Fantástico esse posicionamento. É fantástico esse posicionamento. A segunda via para dependermos da graça é a do verso 36. Não basta nos esvaziarmos, é preciso de simplicidade. Olha só, verso 36 e 37. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. É engraçado que Jesus pega a figura mais simples da multidão, pega pelos braços como um troféu e diz: vocês querem ser grandes? Esvaziem-se. Vocês querem ser grandes? Sejam simples como essa criancinha, e coloca ali no meio deles. Dentro de um contexto em que criança não tinha valor algum. Lembram da multiplicação em alguns textos para trás? Da multiplicação de pães e peixes? Haviam 5.000 homens, crianças e mulheres não foram contados. Por quê? Porque criança não significava nada. Criança e mulher, naquele contexto religioso e machista, não tinha valor algum. E Jesus pega esta criança e coloca ali no meio para demonstrar a simplicidade que precisamos desenvolver. Hoje é diferente. As crianças têm muito valor.
Às vezes damos mais valor às crianças do que a quem merecíamos realmente dar. Quer um exemplo? Vamos fazer um almoço. Aí deu ali meio-dia e o Itamar não para de pregar. Deu meio-dia e meio, ele continua. Deu 1h, está todo mundo azul de fome e ele está falando. Aí, 1h40, ele resolve terminar. Aí monta-se a fila. As mães que têm as crianças pequenas fazem o quê? Primeiro, saem correndo como leoas. Leoas assassinas. E vão para a fila. Quem deveria ir para a fila primeiro? Quem deveria ir para a fila primeiro? Não é o Itamar. Não. Quem deveria ir para a fila primeiro deveria ser o Joselir, que é o mais velho da igreja. Deveria ir para a fila as pessoas que já estão ficando com os seus cabelos brancos, mais experientes. Estas pessoas deveriam ir para a fila primeiro. Percebe como nós fomos invertendo os valores? Aquilo que era simples para Jesus, nós supervalorizamos. Nós mudamos a ordem dos fatores. E nós precisamos começar a nos policiar nesses atos que a gente faz. Então, aqui, Jesus pega essa criança, a menor na classificação da época, e ensina humildade, exaltação, esvaziamento, simplicidade. É engraçado isso daqui, não é? É como se Jesus estivesse dizendo: vocês querem aprender mesmo, depender da graça divina? Olhem para essa criança. Criança defende cidade? Não. A gente contrata alguns seguranças, né? Alguns vigias. A gente se esquece do Salmo. Em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. E a gente acha que está guardado. Percebe? Criança não defende cidade. Criança produz alguma coisa? Vamos trabalhar, vamos juntar para a gente garantir. Nem sabe se amanhã vai estar vivo. Aí criança faz igual aquilo que Jesus disse. Está vendo as aves do céu? Elas plantam? Não. Elas tecem? Não. Falta roupa para elas? Falta alimento para elas? Nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como elas. Vem cá, gente, de vez em quando passam uns Globo Repórter que dá gosto de ver, né? Aqueles bichinhos, a coisa mais linda do mundo, aquelas aves. Só Deus para pintar aqueles bichos daquele jeito. E sempre estão alimentadas. Criança não dá lucro. Que lucro dá criança? Pelo contrário, criança é fonte de gasto. Eu tenho percebido pelo meu filho quanto que aumentou os gastos. Criança só dá gasto. E a gente precisa observar que Deus nos quer em sua presença como uma criança, porque nós demos um gasto imenso a Deus. O gasto que nós demos, a dívida foi tão grande que ouro e prata não puderam pagar, de tanto que nós gastamos, de tanto que nós nos endividamos, a ponto de Deus ter que dar o seu único filho para pagar os nossos gastos, para pagar as nossas despesas. Que coisa fantástica! Como uma criança que para se alimentar precisa do pai, assim a gente deve ser. Como uma criança que no momento em que dói, no momento em que sente medo,
A primeira coisa que ela diz é: Pai, eu estou com o meu ali, que coisa mais linda. Eu disse hoje para o Paulo: Paulo, se eu soubesse que era tão bom, eu teria tido antes. Na madrugada, às vezes eu ouço: papai, papai. Rapaz, isso dói, isso faz você. Eu fico imaginando o coração de Deus, quando Ele ouve a gente como filho, dependendo dEle, correndo e dizendo: Pai, eu não estou aguentando, me ajuda, Pai. Aí a gente parece que, nos momentos bons, a gente parece que consegue tocar em Deus. E nos momentos difíceis, quando tudo está cinzento, parece que Ele some. Aí a gente fica: Deus sumiu, Deus me abandonou. Não, Deus não nos abandonou. Nós devemos lembrar de que Ele nos chamou para segui-lo. Nós devemos lembrar que precisamos depender de sua graça. Nós devemos lembrar que Ele é mestre. E se Ele é mestre, quando estamos na prova, o que é que os nossos mestres na sala de aula fazem quando estamos na prova, fazendo prova? Na hora que você mais precisa, você diz: professor, qual é essa resposta? Ele fica em silêncio. Ele não diz nada. Não significa que ele não está presente. Ele está presente. Na prova, Ele está ali com a gente. É isso que a gente precisa ter no coração e na mente. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo que a fonte de toda a nossa ansiedade, sabe qual é? A falta de confiarmos e de dependermos totalmente de sua graça. É isso que nos deixa ansiosos. É isso que nos leva para as clínicas psicológicas. É isso. Nós não confiamos plenamente na graça. Nós não confiamos plenamente de que Deus é o supridor de todas as coisas. Nós não confiamos que Deus é aquele que amanhã pode nos abastar, ou que amanhã podemos passar por calamidades. Nós não confiamos nisso. E Ele estará conosco de qualquer forma, na bonança ou na escassez, Ele estará conosco. Precisamos aprender a depender da graça de Deus. Dizem que um pai foi atravessar uma filha em uma das ruas mais movimentadas em São Paulo. E esse pai, atravessando a filha, olhando preocupado, a filha grudada na mão dele, e ele grudado na mão da filha, e foram atravessando aquela rua, aquela avenida movimentada. Aí chega do outro lado da calçada, a menina diz: papai, sabe quantos andares tem aquele prédio? Não. Quantos? Tem 20. Mas papai, tem 20 andares. Aí o pai: mas filha, como que você sabe? Papai, quando nós atravessávamos, eu contei. O pai preocupado em atravessar naquela avenida movimentada, mas a filha, por saber que o pai estava segurando em sua mão, tranquilamente atravessa contando os andares do prédio que estava à sua frente. Só um filho que tem certeza que o pai está segurando em sua mão pode descansar, pode contar andares em meio aos dias escuros da vida. Deus está nos chamando para nos tornarmos filhos que dependem exclusivamente da graça e da bondade do Pai. Em terceiro e último lugar, eu tento ser rápido, mas demoro, nunca vi desse jeito. Minha programação era para terminar 8:50, mas não consigo. Orem mais por mim, vocês estão orando pouco. Em terceiro e último lugar, Jesus nos chama para abrir os nossos olhos.
Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, e ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Percebem? As iniciais diz que Bartimeu, filho de Timeu, gritava bem alto: Jesus, filho de Davi. E ele gritava bem alto no momento em que Jesus estava passando em sua realidade, em seu ambiente. Ele grita bem alto: Jesus, filho de Davi. Os gritos deste cego soavam como se ele estivesse dizendo: eu creio que este aí que está passando é o Messias, o ungido, aquele que fora prometido. Ele é o filho de Davi, aquele que vai herdar o trono eternamente. É como se ele estivesse gritando assim. E é engraçado que, diante de um grito desse, o que é que Jesus faz? Jesus para o cortejo. Existem umas coisas que eu fico impressionado. Um grito para Jesus. Um grito faz Jesus mudar o trajeto. Fantástico isso daqui. Jesus para a caminhada e diz: chamem-no, chamem-no. Aqui, na verdade, nós devemos sublinhar 2 itens. O primeiro item, ou a primeira verdade a ser sublinhada aqui, é o desejo humano. Percebam no texto qual é o desejo humano. Qual é o meu desejo? Qual é o seu desejo? Ele gritava ainda mais. Qual é o nosso desejo? O nosso desejo é ser ouvido. Nós queremos que alguém pare para nos ouvir. Eu percebo isso no gabinete pastoral. Às vezes as pessoas vêm e elas querem falar. Falam e eu fico ali, às vezes segurando o olho porque começa a piscar. De tanto que fala e você fica ouvindo. E de repente você não fala nada, você apenas, agora vamos orar? Vamos. Orou, aí a pessoa diz: nossa, mas olha, foi uma bênção. Eu fico pensando: mas bênção o quê? Eu não falei nada, eu só ouvi. E é assim, nós temos essa necessidade de sermos ouvidos por alguém. Então aqui está demonstrando o desejo humano. E você percebe que essa multidão tentou calar este homem de diversas formas. E existem diversas formas de coisas, de fatores, de circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia, que tentam nos calar. Mas nós devemos olhar para este episódio de imenso barulho, para este episódio de uma circunstância impossível, aparentemente, daquele homem ser ouvido, porque, seja sincero, nem todos param para ouvir um pedinte. Nem todos param para ouvir um mendigo. Preste atenção, é mendigo, não é mendigo. Às vezes tem alguns que vêm e falam mendigo, aquilo dói. Eu digo: quem que é o mendigo? Mendigo
nem todos param para ouvi-lo. E aqui você percebe Jesus parando para dar ouvido a um pedinte. Aos olhos da multidão, esse homem aqui era um cara sem fé. Ele estava naquela circunstância porque não teve fé, ou era um amaldiçoadinho, que não passou pelo sal, que não fez a quebra dos 70, que não fez nada disso. Estava cego. Ele era indigno de Jesus. Aí, de repente, ele começa a esgoelar no meio da multidão, e Jesus para. Sabe o que ele está mostrando para nós? Esse cego, que vale a pena nós gritarmos por Jesus. Vale a pena nós gritarmos por Jesus. Gritarmos, preste atenção, gritarmos não dizendo a Ele o que Ele tem que fazer. Gritar a Ele dizendo: tem misericórdia de mim. E não faça assim, mas tem misericórdia de mim. Pode ser no mesmo tom, mas a palavra certa: tem misericórdia de mim. Essa deve ser a nossa fala. Seja qual for a situação, independente da angústia ou da condição que você esteja, vale a pena, porque Jesus, a Bíblia diz que Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Grita por Ele, e Ele vai parar para te ouvir. E se precisar, Ele para a multidão. A segunda verdade a sublinhar aqui é o prazer de Jesus. Verso 51. Tem a vontade do homem e o prazer de Jesus. O que Jesus mais gosta de fazer. E esse é o grande problema. O que quer que eu lhe faça? Aqui está a grande confusão. É por causa da interpretação errada desta fala de Jesus que as pessoas acham que Jesus tem que atender os nossos pedidos como um Papai Noel. Essa pergunta, o que queres que eu te faça, não tem a conotação do gênio da lâmpada. Não. Não tem. E é engraçado que a pergunta de Jesus e a resposta do cego, elas revelam o prazer de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E o prazer de Deus na pessoa de Jesus não é responder às nossas orações egoístas, às nossas orações malucas e equivocadas. Preste bem atenção. Abrir os olhos no texto não tem a conotação apenas de um milagre físico. Uma leitura muito rasa percebe um milagre físico. A conotação de abrir os olhos tem que ser interpretada junto com a atitude que ele teve de jogar a capa. A capa era um ambiente de trabalho, a capa era a segurança. Abrir os olhos aqui no texto tem a conotação de mudança de vida. Esta é a conotação de abrir os olhos no texto. E o que Jesus tem prazer é em mudar o nosso jeito de viver. Esta deve ser a interpretação correta do texto.
Vocês percebem que Jesus não paparica o cego, dizendo: ah, coitadinho, você é vítima do sistema, está sofrendo rejeições, o mundo te vê assim mesmo, mas eu te vejo diferente. Não, Jesus não faz nada disso. O que Jesus faz é abrir os olhos daquele homem, é mudar a condição de vida que ele tinha. Quando ele abre os olhos, ele deixa a capa, ele troca aquilo que ele estava fazendo, a mendigagem. E você percebe, o texto diz que ele começa a seguir Jesus pelo caminho. Ele sai do ponto estático e começa a caminhada da vida cristã. Ele sai da morte e começa a enxergar a vida como de fato é. Jesus quer abrir os nossos olhos, mas isso não basta. Não basta só Jesus querer abrir os nossos olhos. Nós também precisamos desejar isso, porque tem muita gente que prefere ficar com os seus olhinhos fechados e dependendo de outros para viver, para interpretar a vida, para enxergar a vida. Olha, irmãos, eu, na verdade, fico pensando e tentando imaginar quantas respostas esse cego poderia ter dado para Jesus quando Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Poderia: olha, Senhor, aqui eu estou ganhando bem, não preciso me esforçar tanto, basta eu vir aqui, estender a minha capinha e eu vou ganhando o pão nosso de cada dia. Eu estou precisando, na verdade, é de uma casinha. Ah, Jesus, eu estou precisando de alguma outra coisa. Carro não pode porque era cego, né? Não tem como dirigir. Estou precisando de alguma outra coisa. Ele poderia pedir tantas outras coisas. E esse é o meu medo, é que Jesus continua fazendo a mesma pergunta hoje. Paulo, o que queres que eu te faça? Juliano, o que queres que eu te faça? Vanusa, o que queres que eu te faça? Ô Jacaré, o que queres que eu te faça? Ele continua fazendo a mesma pergunta. E esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Por quê? Porque nós temos uma tendência de pedir algo imediato, algo falível, algo transitório. Este é o grande problema. E a gente, olhando para o cego, percebe que as dificuldades servem para nos ajudar a diferenciar o que é medíocre do que é essencial. E esse é o grande problema. Esse é o grande medo. Porque só a tribulação é capaz de fazer-nos enxergar o que de fato é essencial, o que de fato precisamos que Jesus nos faça. Na verdade, a pergunta de Jesus foi profunda, mas a resposta do cego foi à altura. Bartimeu queria ver. Isso é a fala de alguém que está cansado de viver a partir do que os outros falam. Isso é alguém que está cansado de entender a partir das descrições do que os outros lhe fazem. É alguém que quer por si enxergar. É alguém que quer por si começar a caminhar sozinho. E isso aqui é fantástico. É fantástico. Porque somente assim ele não correria o risco de ser enganado. Somente assim ele não seria
direcionado por visões, por alucinações, por fantasias e por heresias. Este é o grande problema. Jesus continua a nos perguntar: o que queres que eu lhe faça? E nesta noite, Jesus continua chamando pessoas, chamando alguns para segui-lo, outros para que dependam da graça e outros para abrir os olhos. Agora, diante do chamado que Jesus lhe faz nessa noite, que resposta você dará a ele? Que resposta? O que queres que eu te faça, Laodiceia? O que é que você vai responder a ele? Esta é a pergunta de Jesus.